Alô, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Pela graça de Deus, estamos juntos mais uma vez. É um privilégio que nós temos de poder estar juntos, compartilhando a palavra de Deus e usando o poder dessas mídias, dessa tecnologia. E eu louvo muito a Deus por isso. E a minha oração é que Deus nos abençoe, que Deus nos receba na sua presença e que juntos possamos sentir o poder da palavra de Deus e possamos perceber a beleza da palavra de Deus, possamos nos alegrar, porque ainda mesmo não podendo estar juntos fisicamente, podemos estar juntos espiritualmente. Eu quero começar lendo o Salmo 121, verso 1, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então o meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor. Nós precisamos ter os olhos voltados para Ele. Nós vivemos esse momento tão difícil, momento de pandemia, essa quarentena, e há uma preocupação muito grande com o saldo que vai sobrar desse período. Então há uma preocupação muito grande. E eu quero então dizer que nós precisamos continuar confiando em Deus, e a mensagem vai estar voltada para esse aspecto. Eu quero muito que todos nós continuemos crendo no Senhor, apesar das grandes dificuldades. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome por esse privilégio que temos de poder estar juntos agora na tua presença. Eu peço que o Senhor nos abençoe em todos os momentos deste culto. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Permita, Pai, que a tua palavra poderosa que ela possa falar aos nossos corações, encontrar lugar todo especial nos nossos corações, que tua palavra, que é a espada do Espírito, possa realmente tocar nas nossas almas. Eu quero pedir também uma bênção toda especial por todos que estão me ouvindo, me acompanhando agora. Abençoe por extensão suas famílias, guarde suas casas. E, Pai, eu tenho te pedido suprimento, que o Senhor supra as necessidades de todas as famílias e que o Senhor continue suprindo também as necessidades da nossa igreja. Pai, nos abençoe nesse momento. De que possamos sentir bem de perto o calor da tua presença. No nome de Jesus. Amém e amém. Então, graças a Deus, nós vamos continuar na presença de Deus, e eu peço para você estar junto aqui, e vamos juntos meditar naquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer as comunicações. Eu tenho pedido muito para que nós continuemos seguindo as orientações que temos recebido das autoridades em termos de saúde, autoridades constituídas. Então, tudo aquilo que eles dizem para fazer, nós devemos fazer. E eu tenho dito ainda que nós devemos ser mais exigentes do que aquilo que eles pedem para que façamos. Então, nós não gostamos de fazer nada obrigado, mas se eles não determinarem como lei, muitas pessoas acabam não fazendo aquilo que é preciso ser feito. Então, nós precisamos seguir todas as orientações que recebemos do poder constituído. Devemos também continuar orando por eles. Eu tenho dito que a maioria nós temos que agradecer, porque por essa maioria que está trabalhando, que está cuidando então dos enfermos, o povo da saúde, o povo que trabalha nos mercados, nas padarias, farmácias, os entregadores, os motoristas. Nós precisamos orar por eles e agradecer por eles. E orar também por nós mesmos, aquela oração pessoal, e orar por nossas famílias, orar pelos idosos da igreja, orar pelos enfermos, e pela liderança da igreja, pelo pastor, pelos diáconos, pela igreja. E orar também por aquele grande dia, quando a gente vai voltar, vamos nos reencontrar, vamos poder nos abraçar. Então, vamos continuar na presença de Deus, orando e agradecendo também por tudo que Ele tem feito. Também quero lembrar das nossas transmissões. Agora, por exemplo, nós estamos transmitindo o culto de manhã, 9 horas da manhã. Eu tenho, então, pedido para que os membros da igreja devem fazer de tudo para estarmos juntos nesse momento. Domingo, 9 horas da manhã. Às 10 horas, a Escola Bíblica Dominical. As aulas estão sendo ministradas por meninas, são psicólogas, e porque os assuntos têm a ver com temas existenciais, e elas estão fazendo uma aplicação muito interessante das lições da nossa revista. Também domingo à noite, tarde e noite, às 18 horas, o culto, então, às 18 horas eu conto com a sua presença.
Estamos também estudando o Salmo 23, de segunda a sexta-feira, às 23 horas. Então, lá bem de noitinha, você é convidado para estar junto. Estamos estudando verso por verso do Salmo 23. Tá? E já vamos entrar agora na quarta semana. Também nós temos as lives dos ministérios, das faixas etárias, também de segunda a sexta-feira, às 8 horas. Então, às 20 horas. Na quarta-feira, nós estamos tendo o nosso pequeno grupo familiar, quando a gente está meditando, estudando ali, revendo a mensagem que foi pregada no domingo à noite. Tá? Então, eu conto com a sua presença, sua participação em todos esses momentos. Nós vamos ter agora um louvor, e após o louvor eu volto para fazer a meditação. Então, você que canta, pode cantar junto, e se você não canta, ouça, mas estejamos todos louvando a Deus neste momento, e que Deus receba, então, esse momento de louvor. Ok? Eu não tenho que andar tão ansioso, se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará? Está em ti.
Ok, nós vamos agora então passar para a meditação desta manhã. O tema dessa manhã é crendo apesar das incertezas. Logo mais às 18 horas eu vou pregar sobre como vislumbrar novas oportunidades em meio a esta pandemia. Como vislumbrar oportunidades. Eu quero então compartilhar com você logo mais esse tema. E agora então o tema é crendo apesar das incertezas. Crendo apesar da grande nuvem, crendo apesar desse momento tão difícil, nós precisamos continuar crendo. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, versos de 18 a 20, ele diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Que coisa linda! Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Então, Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Que coisa linda! Estamos vivendo esse momento tão difícil e há muita gente perdendo a esperança. Há pessoas já tirando a própria vida, sem esperança. Então nós precisamos, à semelhança de Abraão, mesmo contra toda esperança, continuar tendo esperança, continuar crendo em Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, nós lemos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu quero, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, eu quero incentivar você a continuar crendo em Deus. Nós sempre pregamos isso, você sempre pregou, você sempre cantou, você sempre entoou hinos que falam desta fé, desta confiança. E agora, nesse momento, com essa pandemia, essa enfermidade, esse vírus, você perde a esperança. A esperança num Deus Todo-Poderoso, um Deus que nos ama. Um Deus que nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Um Deus que, quando terminarmos a nossa estada nesta terra, Ele estará de braços abertos para nos receber nas mansões eternas. Precisamos continuar crendo nesse nosso Deus. Então, para Abraão, não havia possibilidade humana dele gerar aquele filho. Ele já estava com cerca de 100 anos. A esposa também não tinha nenhuma possibilidade para engravidar. Então, biologicamente impossível. Abraão creu contra a biologia, ele creu contra a ciência. Não havia possibilidade dele ter aquele filho. Nós precisamos acreditar na ciência. Nós precisamos assimilar os ensinos da ciência, mas nós precisamos crer além da ciência. O nosso Deus tudo pode. O meu irmão, pastor Assis Borges, pastor da primeira igreja em Araruama, na região dos Lagos, ele precisou fazer uma cirurgia. O pulmão dele estava todo tomado. E então os médicos marcaram a data da cirurgia. E ele foi, então, naquele dia para fazer a cirurgia. E ele já está naquela maca para entrar no centro cirúrgico. E o médico disse, então, o chefe da equipe disse, olha, nós vamos fazer um exame hoje, agora, para a gente ter uma noção de como está agora. E mandou fazer lá o raio-x. E fizeram o raio-x. E ele está lá com a sua beca, em cima da maca, a equipe ali, o anestesista, toda a equipe, para fazer a cirurgia. E quando vem o raio-x, o chefe da equipe olha e diz assim: alguém já fez cirurgia no senhor? O Assis disse, não. E o médico disse, porque tem uma cicatriz aqui e não tem mais aqueles problemas, não tem mais nada. Nós não vamos fazer cirurgia.
Ele olhou para a equipe e disse, olha, está suspensa a cirurgia. E aí o anestesista olhou para o Assis, baixou-se assim, perto da cabeça do Assis, e falou assim, ele não sabia que o Assis era crente, era pastor. Ele disse assim, a sua reza é muito forte, né? Levantou e foi embora. E o Assis não fez cirurgia nenhuma. Aleluia! Então nós precisamos, a semelhança de Abraão, contra toda esperança, em esperança, continuar crendo no nosso Deus. Há relatos de que Peter Drucker, ele disse que se os executivos, se o povo que entende de administração estivesse lá quando Jesus disse para os discípulos irem e pregar o evangelho a toda criatura, os executivos, os entendidos em administração, teriam dito impossível, isso jamais vai acontecer. Mas aconteceu. O evangelho foi pregado até os confins da terra. É claro que falta muita gente para ouvir, mas o evangelho está sendo pregado e pregado em todos os recantos. Há um cântico que eu quero mencioná-lo agora. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos continuar crendo nesse Deus do impossível. Primeiro ponto, aproveitar as oportunidades crendo mesmo quando o céu está cinzento, mesmo diante da grande nuvem, mesmo quando vem a tempestade, nós precisamos continuar crendo em Deus e aproveitar as oportunidades. Eu quero convidar você a começar a pensar que diante de todos esses problemas, diante de todas essas adversidades, há oportunidades. E você precisa se agarrar a estas oportunidades. Em Êxodo capítulo 19, verso 16, nós lemos o seguinte: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. O povo está ali no sopé do Monte Sinai, quando Moisés vai receber os 10 mandamentos. E há então essa tempestade. Então houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte. Então, mesmo diante dessa densa nuvem, diante desses raios, desses trovões, diante de tantas informações que trazem medo, assombro, nós precisamos continuar crendo. São as duras experiências da vida, duras experiências pessoais, experiências atuais pelas quais estamos passando. Alguns estão passando por, talvez você esteja sendo dominado por mágoas, ressentimentos. Talvez um filho que, sei lá, criou aí muitos problemas para você, abandonou a casa, enveredou-se pelo crime, talvez por drogas. Talvez filhos, talvez cônjuges, talvez outros problemas tantos pelos quais as pessoas têm passado. Nesse momento agora enfermidades, talvez desemprego, talvez medo do desemprego, talvez falência, talvez medo de falência. Vozes desanimadoras, tantas vozes desanimadoras. Essa pandemia, mortes, a crise econômica, violência, ameaça de saques. São tantos problemas à vista. Quando eu lembro de Neemias, e Neemias, então, ele vai lá para reconstruir os muros de Jerusalém, e quando ele começa lá o trabalho, ele tem a oposição, ele tem os inimigos, ele tem as vozes pessimistas, e aí Sambalate, no capítulo 4, versos de 1 a 3, diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo?
Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construções daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta uma raposa, que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. E aí o povo que está ouvindo, está assistindo aquela cena, aquela crítica, aquele povo diz: Tobias está certo, ele sabe o que está falando, esses judeus não vão conseguir nada, e ainda que consigam, isso vai cair, uma raposa encostar ali vai jogar isso no chão. Então isso causa um efeito psicológico, há o medo do fracasso, um desânimo. Hoje nós estamos ouvindo e recebendo tantas informações da direita e da esquerda, informações pessimistas, informações otimistas, e nós temos uma facilidade de nos aderirmos aos pessimistas, a voz do caos, da destruição. Nós temos uma possibilidade, nós estamos inclinados a isso. Mas o que é impossível para o nosso Deus? O que é impossível? Nós lemos no início sobre Abraão. O que é impossível? E Sara engravidou e ela gerou um filho. Não há nada impossível para Deus. O que é impossível para Deus? O Mar Vermelho. O que é impossível para Deus? O Mar Vermelho, o Rio Jordão, os muros de Jericó. O que é impossível para Deus? Jesus, o seu filho, morto naquela sepultura. Nada é impossível para Deus, ele ressuscitou o seu filho. Em Filipenses capítulo 4, verso 13, nós demos: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero te convidar a acreditar na palavra de Deus, acreditar em Deus e dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Neemias 6, verso 9, Neemias diz assim: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Neemias toma para si, ele mata no peito. Ele diz: eu orei. Agora fortalece as minhas mãos. Ele pede a Deus: fortalece as minhas mãos. É como se Neemias estivesse dizendo: eu não vou terceirizar a oração. Eu não vou ficar pedindo que orem por mim. Eu vou orar, eu vou clamar a Deus. É isso que eu estou te pedindo, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você pede oração e nós devemos pedir oração e pedir pessoas para orar. Mas há um momento de nós assumirmos, dizer: eu vou orar. Eu vou me colocar diante de Deus. Eu vou dizer: Deus, fortaleça as minhas mãos. Deus, fortaleça os meus pés. Deus, fortaleça o meu coração. Deus, fortaleça a minha mente. Deus, fortaleça a minha vida. Deus, me dê coragem. Faça como Neemias. E Neemias orou. E ele orou então. E ele pediu a Deus e Deus fortaleceu e Neemias venceu. Em segundo lugar, eu quero te convidar para aproveitar as oportunidades crendo que o Senhor nos honrará. Então pense nas oportunidades. Neemias, quando soube que os muros estavam destruídos, era uma catástrofe, era uma vergonha. Jerusalém com os muros destruídos, as portas queimadas, fendas nos muros. Uma vergonha nacional. Neemias vê aquela situação e ele diz: aí está a oportunidade de eu realizar grandes coisas. E eu vou crer em Deus e Deus vai comigo, Deus vai me honrar. Então, aproveite as oportunidades crendo que o Senhor te honrará. Em Gênesis capítulo 22, verso 5, disse ele aos seus servos, isso Abraão. Abraão crê em Deus, contra todas as possibilidades, contra a esperança, ele creu, em esperança creu. E aí Deus dá o seu filho, dá o filho a ele, Isaac. E agora Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho Isaac. E Abraão vai sacrificar o seu filho. Então diz assim, disse ele aos seus servos, ele vai ter uma comitiva com ele, os servos vão com Abraão. Quando chega próximo ao local, Abraão diz, vocês vão ficar aqui. Olha,
fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, eu e Isaac, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Eu fico maravilhado, eu fico extasiado com essa expressão de Abraão, com essa certeza de Abraão. Abraão está dizendo, eu vou lá, eu vou construir um altar, eu vou imolar o meu filho, eu vou matar o meu filho, eu vou queimar o meu filho, eu vou sacrificar o meu filho, mas Deus me prometeu que faria desse filho uma grande nação. Então ele não vai ficar morto. Eu vou lá, vou fazer o sacrifício e vou voltar com ele para vocês. Fiquem aqui me esperando. Eu vou lá e nós voltaremos para vocês. Juntos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ele tinha essa certeza. Então Abraão corre todos os riscos. Ele vai realizar o sacrifício e ele sabe que Deus não vai deixar o seu filho morto. Mas nós estamos vivendo essa época tão difícil. Talvez, imagine se aqueles homens soubessem o que Abraão estava indo fazer. E eles poderiam, então, aterrorizar Abraão com pessimismo. Hoje nós estamos sendo aterrorizados com um terrorismo psicológico. É um terror. Nós estamos sendo assombrados. E estão dizendo que o Brasil, por exemplo, vai ser o país que mais vai ser prejudicado aqui na América do Sul e na América Latina. É o país que mais vai perder. Eu creio que não. Eu creio que o Brasil vai dar a volta por cima. Eu creio que o Brasil vai vencer. Nós temos um grande ministro da economia. Eu creio. Então nós precisamos acreditar. É um povo que trabalha, é um povo bom, é um povo pacífico. Mas estão dizendo isso. E estão dizendo que só as nações mais poderosas, mais ricas vão conseguir sobreviver. Então é um terrorismo psicológico. O Salmo 20, verso 7, 8 diz assim: alguns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, no poder do dinheiro, do vil metal, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. E o salmista continua, capítulo 20, eu li o 7, o verso 8 diz assim: eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Nós permanecemos firmes. O Salmo 22, verso 5 diz: clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Meu irmão, minha irmã, continuemos crendo em Deus e não seremos decepcionados. O salmista diz no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Salmo 23, verso 1, verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então precisamos continuar crendo no Senhor. O hino 471 do cantor cristão, ele é muito lindo, esse hino. Ele diz sempre: vencendo muito valorosos, Cristo Jesus o Senhor, chefe bendito, chefe glorioso, em tudo ele é vencedor. Ele o supremo guiando com seu poder e valor, todos unidos avantes, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Continuemos, meu irmão, minha irmã, crendo, confiando no Senhor. Em terceiro lugar, aproveitar as oportunidades, crendo que o Senhor renovará as nossas forças. Ele renovará o nosso vigor, a nossa saúde. Ele renovará as nossas finanças. Ele renovará a sua empresa, o seu emprego. Creamos nisso, a semelhança de Abraão, que contra toda esperança, em esperança creu. Em esperança. Então Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Então vamos crer que Deus vai renovar as nossas forças. Em Isaías, capítulo 40, verso 29 a 31, nós lemos: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens cansam e se fadiam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Em João capítulo 15, verso 5, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então permaneçamos em Cristo. Ele renovará as nossas forças. Há 2 textos que eu quero ler, e eu estou tentando ser rápido na minha palavra, mas eu quero ler esse texto. Quando Moisés está ali no livro de Números, e está diante lá do outro lado, está lá o Jordão e as campinas de Canaã, então ele manda uma equipe lá para fazer o levantamento e trazer um relatório. E no capítulo 13 de Números, os versos 1 e 2, Números 13, 1 e 2, e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. E ele envia essa equipe. E a equipe vai. São 12 espias. Eles vão. E aí eles vão. E eles voltam e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar e perante Moisés disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Então, o relatório é pessimista. É um relatório pessimista. Então, nós temos na equipe 10 missionários do caos e apenas 2 missionários visionários. 10 são missionários do caos. 2 são visionários. Josué e Calebe, eles acreditam, eles têm a visão de que Deus vai com eles e eles vão conseguir tomar aquela terra. Mas agora, meu irmão, você se identifica com quem? Com os 10 pessimistas ou com os 2 que são otimistas, que acreditam, são visionários? Com quem você acredita? No capítulo 14, que é o capítulo seguinte, os versos de 1 a 12, é um texto lindo também. Eu estou com muita pressa aqui. Então, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés. Eles queixaram contra Moisés. Depois nós lemos assim: e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito, desistiram de ir para a terra de Canaã. Então, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, isso é Calebe e Josué dizendo: ele nos fará entrar naquela terra, então nós vamos conseguir. Mas o Senhor está conosco, não tenham medo. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu, e todos os israelitas na tenda do encontro, a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Meu irmão, até quando vamos tratar o Senhor, o nosso Deus, com pouco caso, desacreditando, desconfiando dele? Até quando? Até quando? Deus pergunta: até quando se recusará a acreditar em mim? É Deus perguntando. Vão continuar assim a vida inteira, desconfiando?
Eu estou te convidando, meu irmão, a acreditar em Deus, a aproveitar as oportunidades que o Senhor está colocando. Nós temos uma missionária, ela não é da Junta de Missões Mundiais, mas essa missionária foi para Angola. E lá em Angola, naquela época, as águas estavam contaminadas, porque muitas pessoas eram mortas, morriam naquelas guerras, eram jogadas nos rios, e a água estava contaminada. E aquela missionária, então, descobriu ali uma oportunidade de montar uma empresa para purificar a água. E ela vinha ao Brasil para comprar materiais e levar materiais para purificar água. Então, naquele grande problema, naquela pandemia, ela encontrou ali uma oportunidade. E ela montou uma empresa de purificação de água. Esta pandemia exaltará uns e abaterá outros. Muita gente será exaltada, muita gente vai encontrar oportunidades. Eu quero dizer isso para você, meu irmão, minha irmã. Vislumbre oportunidades. Nesta pandemia, uns darão a largada rumo à vitória. Outros se despencarão no despenhadeiro. Alguns que estão indo morro abaixo, mas alguns que estão dizendo, eu vou subir, eu vou vencer. Muitos se encontrarão olhando e fixos no retrovisor do fracasso. Mas alguns estão olhando no para-brisa, enorme vidro, olhando para frente. Mas muitos vão se perder olhando no retrovisor do fracasso. Esta pandemia revelará os líderes medíocres. Ela revelará os líderes medíocres, mas ela vai exaltar os confiantes, os vencedores, os heróis. Essa pandemia vai exaltar muita gente, vai elevar muita gente. Os visionários farão dessa pandemia uma oportunidade para grandes realizações. Eu tenho entendido que nós, pastores, precisamos tirar dessa pandemia grandes lições. Nós precisamos aproveitar esta situação. Se você tem o espírito de derrota, ouvirá os profetas do caos, que jogam combustível na crise. O quanto pior, melhor para eles. Os visionários agarrarão essa pandemia pela garganta e farão desta pandemia um campo fértil para ser cultivado. Os visionários plantam no deserto. Os fracassados, os pessimistas no deserto ficam tentando se esconder no meio da areia. Os incrédulos se definham no deserto. As portas das oportunidades estão sempre fechadas para os incrédulos. Os visionários sabem que os gigantes, os desafios, os problemas estão sempre à frente. Meu irmão, minha irmã, você sempre vai ter problemas. Você sempre vai ter dificuldades pela frente. Mas nós precisamos crer em Deus, confiar em Deus, que esses gigantes vão ser vencidos com a presença de Deus e o poder de Deus na nossa vida. Os visionários sonham os sonhos de Deus. Então essa pandemia é combustível nesta jornada na qual Deus está nos colocando. Creia nisso. Voltando a Josué, ele está em Canaã distribuindo as terras. Então, de todos que atravessaram o Mar Vermelho, apenas Josué e Caleb estão agora lá em Canaã. E agora Josué está distribuindo aquelas terras. E aí, o tempo não me facilita para ler todo o texto. Mas Josué, então, aliás, Caleb, diz para Josué, Josué, lá quando Deus falou com Moisés, e Deus, para atravessar, para levar o povo, conduzir o povo e tal, então Moisés prometeu a mim que me daria esse monte aqui. Ele prometeu a mim. Você sabe, o verso 6 do capítulo 14 de Josué. Diz assim, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando isso aconteceu. E ele disse assim, e eu lhes dei um relatório digno de confiança,
Mas os meus irmãos israelitas foram comigo, fizeram o povo desanimar. Então há aqueles que dão um relatório digno de confiança, mas há aqueles que são desanimadores. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. E ele diz assim, e foi há 45 anos, quer dizer, tem 45 anos, que ele me disse isso. E ele continua, por isso aqui hoje estou com 85 anos. E ele exige então, e Moisés entrega aquela terra a ele. Ele está idoso, 85 anos. Mas ele acredita, e ele sobe aquele monte, e ele vence aqueles moradores ali. E ele então se torna esse exemplo para mim, esse exemplo para você. Eu quero então terminar dizendo para você que nós precisamos crer, apesar das incertezas. Continuar crendo. Aproveitar as oportunidades crendo quando o céu está cinzento. Quando não há nenhuma expectativa de que as coisas vão melhorar, continuar crendo a si mesmo. Depois nós vimos que nós precisamos aproveitar as oportunidades crendo que o Senhor nos honrará. Ele nos honrará. Se você continuar crendo, Ele te honrará. E em terceiro lugar, aproveitar as oportunidades crendo que o Senhor renovará as nossas forças. Ele renovará as nossas forças. Ele renovará a tua saúde, as tuas finanças, os teus relacionamentos. Ele renovará. Creia nisso. Então você se identifica com os 10 pessimistas ou com aqueles 2 que acreditaram em Deus e que eram visionários? Você se identifica com aqueles 10 derrotistas ou com Josué e Caleb? Você precisa continuar crendo em Deus. Eu quero então terminar lendo 3 versos. O Salmo 34, verso 8, Deus diz assim na sua palavra: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Isaías 42, verso 3, o pavio que fumega não apagará. Está ali fumegando, quase apagando, mas Deus está dizendo, não vai se apagar. Não vai acabar. Não vai ser destruído. Não vai morrer. Não vai falir. Deus está dizendo. E o último verso, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Santifiquem-se, separe-se, consagre-se, coloque-se no altar do Senhor, porque amanhã o Senhor fará maravilha na sua vida. Porque depois dessa quarentena, o Senhor fará grandes coisas na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, nas suas economias. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Continue crendo. E a semelhança, então, de Abraão. E Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Contra toda esperança. Quando tudo diz que não, você continua crendo. Creia em Deus, confie em Deus. E que Deus te abençoe. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Eu quero nesse momento, então, ler o verso que nós já lemos aqui, o verso de Gênesis 22, verso 5, para mencionar a entrega de dízimos e ofertas. Aqui, o verso 22, verso 5, quando Abraão vai entregar o seu filho, ele vai consagrar o seu filho, ele vai sacrificar o seu filho. E eu quero te perguntar o seguinte, você acha que Deus precisava de Isaac morto naquele altar? É claro que não. Não precisava. Claro que não. Mas Deus precisava testar a fé de Abraão. Quando Deus pede o meu dízimo, o seu dízimo, minhas ofertas, suas ofertas, Deus não precisa disso. Mas Ele está testando a nossa fé. A nossa fé. Então, quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, para a causa de Deus, para o sustento da obra de Deus, a sua fé está sendo provada e aprovada por Deus. Então, que Deus te abençoe. Nós vamos, então, ter mais um momento de um louvor. E depois desse louvor, eu vou fazer a oração encerrando este culto. Amém?
Seguros estamos em Ti, Senhor. Podemos descansar nos Teus braços, Pai. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Eis a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber da Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber da Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou, cante isso. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou, Senhor. Eu ergo minhas mãos, preciso receber da Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Da Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Da Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém. Então vamos orar, encerrando esse culto. Deus querido, louvado seja o Teu nome, Pai. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra, ela nos estimula a continuarmos nesta jornada. Uma jornada na qual o Senhor está conosco. Pai, muito obrigado pelo exemplo de Abraão, o exemplo de Josué e Caleb. Obrigado porque a Tua palavra, Pai, a Tua palavra levanta o nosso ânimo. A Tua palavra, ela nos estimula. A Tua palavra nos coloca para frente. A Tua palavra nos coloca no caminho. A Tua palavra nos dá uma direção. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. E eu peço que o Senhor nos abençoe a todos. Abençoe cada um que está me ouvindo, que está me assistindo, Pai. Dê que eles possam continuar crendo no Senhor, confiando no Senhor. E que nós possamos vencer essa quarentena, Pai. E tirar lições dessa quarentena. E aproveitarmos as oportunidades que esta quarentena, que esta pandemia está nos proporcionando. No nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Um bom domingo para todos vocês. E eu espero vocês logo mais às 18 horas.
Amém? Quando nós vamos comentar, nós vamos estar pregando então como vislumbrar novas oportunidades em meio a essa pandemia. Então nós vamos como que se estivéssemos continuando esta mensagem. Amém? Até logo. Deus te abençoe. A Deus seja a glória.